eu faço para carregar o objeto, né? Certo? Como é que eu faço isso? Se você tem um objeto que é neutro, por exemplo, né? Ele está neutro. Então a carga total dele é zero. Aí eu quero transformar ele em um cara positivo ou negativo. Então eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer com que ele tenha sobra, né? Ele tem que ter sobra. Então eu preciso fazer com que o objeto tenha sobra. Ou uma sobra de prótons ou uma sobra de elétrons. E aí, para você fazer isso, você vai utilizar um dos processos chamado de processo de eletrização, né? Nós temos 3 processos de eletrização. Quer dizer, nós temos 3 formas de pegar um cara que é neutro e deixar ele carregado. 3 formas. Uma delas é o atrito, isso é um processo. O outro processo seria o contato e o outro processo é a indução. Então, nós temos 3 processos que transformam um objeto que é neutro em carregado. É o atrito, o contato e a indução, né? São os processos de eletrização. Então, quando você quer carregar um cara que é neutro, você vai usar um dos 3 processos, né? E aí, todos eles concordam em uma coisa. Quando você olha o átomo, você está lá, o núcleo tem um próton e o elétron fica orbitando. Certo? Para você transformar o objeto que é neutro em carregado, você precisa mudar a quantidade de elétron ou de próton. Só que mudar o número de próton, você não vai conseguir. Porque o próton fica no núcleo. Então é preciso que você interfira no núcleo para poder colocar próton ou tirar próton. E isso não vai ser possível num processo tão simples como esse. Então, a ideia é você sempre mexer onde? Na eletrosfera. Então, o processo de eletrização, ele só adentra a eletrosfera. Então, você só, vamos dizer assim, modifica a sua eletrosfera. Quer dizer o quê? Ou você adiciona elétron, ou você rouba elétron. Então, você, na eletrização, para carregar alguma coisa, você não vai mexer no próton. Ou você vai adicionar elétron, ou você vai tirar elétron, né? Isso que eu estou dizendo é para qualquer processo de eletrização. O atrito vai fazer isso, o contato também e a indução também. Só se mexe nos elétrons. Então, se eu tenho um corpo que é neutro, é porque o número de elétrons é igual ao de prótons. Se eu quero deixar ele positivo, eu roubo elétron para que sobre próton. E se eu quero deixar ele negativo, eu vou adicionar elétron para que sobre elétron, né? Para ficar negativo. Então, sempre mexendo nos elétrons. Eu não mexo nos prótons, certo? Não mexo. Beleza? Então, vamos tentar entender cada processo agora, certo? Atrito. Vamos começar aqui pelo atrito, né? Que talvez seja o mais comum na prática, né? Do atrito. Porque tem gente que pode pensar que, dependendo do processo que eu vá escolher, que é o contato, o atrito, pode ser que eu mexa nos prótons. Não, isso não vai acontecer. Os prótons, eles ficam sempre lá, a quantidade não vai mudar. O que vai mudar sempre é a quantidade de elétron. Ou você vai adicionar elétron, ou vai roubar elétron, para poder carregar esse objeto. Quando eu falo carregar, é ele ter o quê? Uma carga em excesso. Seja ela positiva ou negativa, certo? Aí esse processo de você carregar o cara é um processo de eletrização, certo? Então, como é que se eletriza por atrito, né? Como é que se carrega por atrito? Então, vamos lá. Vamos supor que eu tenho um objeto que está neutro, né? Ele está neutro. Então, ele tem mais, menos, mais, menos. Mais, menos. Está neutro. Eu tenho 3 prótons e 3 elétrons. Está neutro. E aí você quer carregar ele, eletrizar ele, né? Carregar ele. Aí você faz o quê? Isso através do atrito. Você faz o quê? Para você carregar o seu objeto, você precisa ter um outro objeto. Cuidado. O objetivo aqui é carregar este. Este aqui é o seu corpo que você quer eletrizar. Mas para fazer isso, é preciso que você tenha um outro objeto.
Esse outro objeto, ele pode estar neutro também, ou carregado. Mas, se ele tiver carregado, quando eu encostar no primeiro, é provável que você eletrize o seu por um processo que não seja o atrito. Certo? Só pelo fato de você encostar, corre o risco de você eletrizar o outro, o seu, por um processo que não seja atrito. Então, para você evitar qualquer outro processo que não seja o atrito, você deve colocar esse outro objeto também neutro. Então, eu vou botar ele neutro. Também. Está neutro. Está neutro e está neutro. Certo? Mas o meu objetivo é carregar esse aqui, ó. Então, cuidado. Esse corpo auxiliar aqui, ele pode ter carga? Pode. E se eu encostar aqui e esfregar, vai ter o atrito? Vai. Mas talvez não seja só atrito. Vai ter uma outra coisa que eu vou dizer daqui a pouco. Certo? Então, para que eu enxergue, como eu quero que você entenda aqui o atrito, para que você enxergue só o atrito, é preciso que esse corpo aqui, auxiliar, ele também esteja neutro. Ele também esteja neutro. Certo? Então, vou pegar ele neutro também. Aí eu vou encostar no primeiro, e aí não vai acontecer nada, porque os dois estão neutros, certo? Pelo fato de você encostar, não vai acontecer nada. E aí você começa a fazer o quê? Executar o processo. Esfregar um no outro. Atrito. Você esfrega um no outro. Quando você esfregar um no outro, o que é que está acontecendo? Tanto este aqui como este aqui são formados por átomos, né? Então, quando você encosta um no outro, na verdade, você está encostando o quê? Um átomo no outro. E aí, quando você encosta um átomo no outro, vai ser eletrosfera. Esse modelo, ele serve para explicar isso. É um bom modelo. Vai ser eletrosfera com eletrosfera. Então, imagine que você está esfregando uma eletrosfera na outra. E aí, nesse processo de esfregar uma eletrosfera na outra, corre o risco de um elétron de uma eletrosfera passar para a outra. Certo? E esse risco, ele é alto quando a força de interação entre o elétron e o núcleo são forças diferentes nos átomos, né? Então, por exemplo, você tem um átomo, por exemplo, você não pode dizer quem é mais forte e quem é mais fraco. Você não pode dizer isso. De cabeça, você não pode dizer. Mas, por exemplo, se são corpos diferentes, se são materiais diferentes, são átomos diferentes. Então, a força entre o núcleo e o elétron de um objeto não é igual do outro. Então, aquela força que é mais forte com o elétron, é mais difícil de você arrancar esse elétron. A força que é mais fraca, você pode arrancar mais facilmente. Então, quando você esfregar um no outro, qual é a probabilidade de acontecer? Qual é a probabilidade? É de o elétron que tem uma ligação mais fraca sair da eletrosfera e passar para outra. Então, a ligação mais fraca vai perder, não é? O elétron que tem uma força de interação menor vai perder, certo? É provável que esse perca e não o outro, né, que é mais forte, certo? Então, mas tem que saber qual é? Não, é um deles. Se eles são materiais diferentes, alguém vai perder elétron e alguém vai ganhar elétron, devido ao atrito. E aquele que vai perder é que tem uma ligação mais fraca com o núcleo. Aquele que vai ganhar tem uma ligação mais forte, certo? Então, quando você esfrega um no outro, materiais diferentes, não é? Você vai ter uma ligação mais fraca e mais forte. A mais fraca perde, a mais forte vai ganhar. E aí vai trocar elétron. O elétron vai de uma eletrosfera para outra. E aí passou de um material para o outro, né? E aí vamos dar um exemplo aqui, que eu não sei quem é que vai perder, tanto faz. Então, vamos supor que este elétron daqui, este daqui, veio para cá, veio para cá. Vamos supor que a ligação aqui é mais fraca, você esfregou,
e o elétron foi para o outro. Aí você esfrega, esfrega, esfrega e separa. Durante o esfregão, teve essa transição. Aí você separa, e aí você vai ter o que agora? Esse cara faltando elétron. E o outro cara sobrando elétron. Observe. A carga desse aqui antes era 0, e aqui também era 0. Agora, aqui sobram 2 elétrons, e aqui sobram 2 prótons. 2 prótons. Então, o que acontece quando eu atrito 2 corpos inicialmente neutros? No final das contas, vai ficar um positivo e um negativo. E o valor da carga é o mesmo valor. Porque aqui sobram quantos? 2. E aqui sobram quantos? 2. O sinal é diferente. Mas o valor da carga é o mesmo. Porque sobra 2, sobra 2. Se eu usar a formulazinha aqui, ó, é 2 vezes o Ezinho para um e 2 vezes o mesmo Ezinho para o outro. As cargas são iguais, né? Então, depois que eu separar, tu vai ter um negativo e um positivo. E aí você atingiu o seu objetivo. Qual é o seu objetivo? Carregar aquele que era neutro no começo. Esse aqui era neutro e passou a ser o quê? Negativo. Nesse exemplo, né? Porque ele ganhou o elétron. Certo? Então esse processo é um processo de eletrização por atrito. E esse processo, se os dois forem inicialmente neutros, no final das contas, eles vão ter sempre sinais opostos, né? E mesmo valor, né? A carga final, se eu chamar aqui de A e de B, a carga final de A é igual à carga final de B. Isso em módulo, né? Porque, na verdade, fica a carga de A vai ser menos a de B, né? Porque são sinais opostos, né? Então, se o A for positivo, o B é negativo. Se o B for negativo, o A é positivo. Se o B for positivo, o A é negativo. Trocar, certo? Mas o valor é igual. Vou até botar assim, ó, para você... Em módulo, são iguais. Certo? Esse é o processo de atrito.